Boa noite, amados irmãos. Convido os amados a abrir a palavra do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 9. Este ano nós denominamos o ano do Evangelho. Em especial, nós estamos aí não apenas lendo mensalmente o Evangelho de João, como caminhando e ministrando em cada texto deste Evangelho, e temos sido ricamente desafiados pelo Evangelho de João. Louvado seja o nome do Senhor por este registro inspirado pelo Senhor, que o velho apóstolo, já quase no final de sua vida, narrou os fatos que se realizaram no ministério do Senhor Jesus, com detalhes tão ricos da missão, da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos sido ricamente abençoados na leitura e no estudo deste Evangelho, que ele é tão singular em detrimento dos demais. Então, capítulo 9, convido você a abrir. Pela manhã o pastor Anderson nos deu aí um remédio para a alma, no capítulo 8, encerrando, e pedir para o pastor Anderson pregar num texto é algemá-lo, né? Ele fica doido para andar na Bíblia, né? Eu falei, não, você vai pregar no texto. Mas que bênção, fomos muito edificados pela manhã. Que Deus possa nos edificar também agora à noite, amém? Capítulo 9, eu vou ler o texto todo, diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo ou barro com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará por si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o.
Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua fronte. Pai de graça, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos nesta noite. Tua palavra foi lida, Senhor, Teu Espírito Santo de maneira livre, e nós não temos dúvida disso, que Ele lança a semente boa na terra boa. Que nesta noite essa semente produza frutos para a glória do Senhor e para o nosso bem, Senhor. Derrama a luz nas nossas trevas nessa noite. Todo coração em obscuridade, que a luz do Senhor possa raiar em nossos corações. Saímos daqui, ó Deus, fortalecidos, animados na vida cristã, desafiados a viver para a Tua glória e para Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Quanto mais perto, mais magnífico é o nosso tema nesta noite. O sol da justiça está em Jerusalém, e em tempo oportuno ele entrou no meio da festa dos tabernáculos, roubou a cena, passou a manifestar sua glória a Israel, a confundir as lideranças religiosas, e ele usa agora como base o templo, e a partir dali ele começa a lançar teses, fundamentos, desafiar as autoridades. O Senhor Jesus põe aquela cidade de cabeça para baixo, literalmente. Jesus começa a confrontar, confundir os judeus. Esta é a plenitude dos tempos, o tempo mais oportuno dos tempos. E ali Jesus está em Jerusalém. Ele é a água da vida, e quem dele bebe nunca mais terá sede, mas, pelo contrário, torna-se uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele é o pão do céu, o pão de Deus. Quem dele se alimenta nunca mais terá fome, mas, pelo contrário, torna a alimentar agora as multidões. Ele é a luz do mundo, e quem recebe essa luz, a luz do Evangelho, não andará mais nas trevas, mas passará a refletir a sua luz onde estiver. Como ouvimos pela manhã, Ele é o Eu Sou. É o Deus que se define.
que não precisa de nenhuma definição humana, e não há dicionários ou homem capaz de poder definir quem é, de fato, Deus, a não ser copiando as letras registradas nas Escrituras Sagradas. Aquele que não precisa de crédito dos homens, ou de quem quer que seja para existir ou ser, pois antes de todas as coisas ele já existia, e depois de todas elas ele vai continuar existindo. Jamais perdeu o mínimo do brilho de sua glória, e nenhum brilho pode ser acrescentado a ela, porque ele é todo glorioso. Este é Jesus, aquele que é o alfa e o ômega, é a primeira e última palavra, é o princípio e é o fim, começa nele as coisas, volta tudo para ele é o fim último de todas as coisas, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Neste contexto, João narra um novo milagre. Tudo parece indicar que foi no mesmo dia do texto anterior, no mesmo dia, porque diz que ele estava caminhando. Onde? Em torno das construções do templo, onde ficavam os pedintes, os aleijados, os surdos, os mudos, aqueles que não tinham condições de se sustentar e tinham uma dependência total da misericórdia de alguém. Quem sabe de uma esmola, de uma moeda. Aqui é manifesto um novo milagre, um novo encontro de Jesus. E nesse encontro, nós vamos destacar nessa noite alguns personagens e também fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós encontramos nesse texto um cego de nascença. O texto diz que era assim, versículo 1. O que diz lá? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Esse homem nasceu sem conhecer a luz do sol. Nunca viu. Literalmente, tudo se definia para ele nas formas do tato. É assim que ele podia definir as coisas. Nunca pôde ver. A sua vida foi viver tateando, sua cegueira era irreversível, incurável, improvável de qualquer restauração. Mantinha ele distante das oportunidades. Na verdade, mantinha ele segregado da multidão. E este era o motivo porque ele pedia esmolas, vivia à porta, à espera de uma moeda, de um pedaço de pão. Sua vida era movida pelo resto de muitos e pela compaixão de uns. Assim era a vida deste cego. E mesmo não tendo suplicado a Jesus, a Bíblia diz que Jesus teve interesse nele. Jesus o viu e Jesus foi até o encontro dele. O texto não registra que esse homem orou, que ele clamou. Jesus quis curá-lo. Havia um propósito nisso. Ele recebeu a compaixão de Jesus. Mas o mais interessante, quando ele recebe uma ordem do Senhor Jesus para ir no tanque de Siloé e se lavar, ele vai. Ele obedece. A fé se confirma pela obediência. É quando aquilo que eu creio se torna em prática. Às vezes nós construímos, meus irmãos, uma visão teológica dentro da igreja, de que nós cremos nas doutrinas da palavra do Senhor, mas quando vem a ventania, vem a tempestade, nós temos dificuldade de obedecer a palavra. Quando a pressão aumenta, muitas vezes os nossos valores se esvaem. O texto diz que esse homem obedece, diz que ele sai para se lavar. Então esse é o primeiro personagem, o cego. O segundo personagem, ou segundos personagens da história, são os discípulos, do versículo 2 ao versículo 7, é o que se narra. E diz o versículo 2, os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego? Quem foi?
Os discípulos ainda estão céticos e carnais, assim como os fariseus, estão procurando os motivos pelos quais esse homem chegou àquela condição. É fácil colocar rótulo nas pessoas, culpar as pessoas, caracterizar as pessoas. Difícil é amá-las, é ajudá-las, é moverem na direção delas. Quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus disse, nem ele, nem seus pais. Mas por que desta pergunta dos discípulos? Por que está nesse texto? A gente precisa compreender. Havia um falso entendimento que fora doutrinado pela filosofia, pelo mundo grego, de que muitas pessoas nasciam em pecado em decorrência da atitude dos pais. Como se o pecado passasse via DNA. Era uma maneira de compreender, e há esse pensamento em muitos cristãos ainda, viu? É o famoso traducionismo. A gente estuda isso lá na classe de princípios. É como se o pecado do pai passasse para os filhos. Então, estava na cabeça dos discípulos. Havia um outro entendimento que ainda poderia ser embriatório. O embrião podia cometer pecado. Então, lá no ventre, o menino começou a pecar. E por isso, quando ele nasceu, ele já nasceu amaldiçoado por Deus. E essa ideia de maldição hereditária era espalhada pelo povo. E nós precisamos entender melhor isso, meus irmãos. O Antigo Testamento, principalmente nos textos que diz ao povo que caminhou no deserto, o povo que desobedeceu no deserto, e esse é o contexto, de que os filhos herdavam consequências dos pecados dos pais, mas não os pecados. Então a gente precisa entender isso. Herdavam as consequências dos pecados, mas não os pecados. O pecado que nós herdamos, naturalmente, é por sermos raça humana, por sermos descendentes direto de Adão, o nosso primeiro cidadão, que representava-nos no paraíso, e se o nome dele fosse Vulmar, todos vocês também seriam descendentes do mesmo pecado, porque o potencial que estava em Adão estaria no outro, não importa o nome que se desse para o representante número 1 da raça. Ele tinha todas as condições de obedecer. Aqui entra um princípio, meus irmãos, doutrinário. Adão foi criado santo, reto. Todas as suas faculdades, o seu intelecto, suas emoções e suas vontades eram coerentes com a vontade de Deus. E mesmo sendo reto, não tendo nenhuma inclinação para o mal, ele optou pelo pecado. Ele entortou a sua natureza, que era santa. O povo fala muito em livre-arbítrio hoje. Livre-arbítrio só houve no céu, quando Satanás resolveu agir contra a natureza santa que Deus o criou, e ele caiu por causa disso, e no paraíso. Livre-arbítrio é o poder de agir contra a própria natureza santa. É o sujeito que sabe que se der uma canelada no banco, vai machucar, mas ele resolve bater. Hoje nós temos livre agência, tomamos várias decisões, mas não resolvemos onde íamos nascer, a cor dos nossos olhos, então não temos livre-arbítrio nenhum. Nós temos uma liberdade bem medida pelo Senhor. E dentro dessa liberdade reina a soberania de Deus e, em consequência, também a nossa responsabilidade. Mas há alguns textos no pensamento do Antigo Testamento a respeito de maldição hereditária. Mas não é esse o princípio que está ali.
Em Êxodo 20, versículo 5, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Dentro do mesmo contexto, Êxodo 34, 7 diz assim: que guarda a misericórdia em 1000 gerações, então não é só vara, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Também em Números 14, 18 diz assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Na verdade, são citações que foram sendo repetidas de um texto primário. Esses textos estão dentro de um contexto de escravidão do povo no Egito. E em decorrência da desobediência dos pais, os filhos ficaram cativos. Em decorrência da rebeldia do povo pecador, os filhos tiveram que caminhar 40 anos no deserto. Faziam parte da família. Herdaram a caminhada difícil. Difícil. Mas poderia não ser assim. Porque o mesmo Deus que fala da vara, fala da graça. Fala da graça. A tônica do Antigo Testamento é que o pecado dos pais respinga na responsabilidade dos filhos. Eles acabam sofrendo em decorrência disso. Mas há algo muito mais interessante para vermos, é que nenhum homem jamais vive somente para si mesmo. A nossa história, ela reverbera, ela vai acontecer de alguma maneira na vida de outra pessoa. Se nós não cuidamos da nossa saúde na juventude, nós levamos para os nossos filhos a responsabilidade de ficar cuidando de velho, doente. É uma consequência. Deus também não nos tira essa responsabilidade que está nas nossas mãos. E quando o homem peca, ele põe em movimento uma série de consequências sem fim. Não é o pecado do cego. Ele não é cego porque ele pecou, ou porque os pais pecaram, mas ele herda uma carga se os pais não andam com Deus. Muitos filhos não tiveram o privilégio de serem educados no caminho do Senhor, porque os pais desviaram, ou não foram padrão, não ensinaram a criança no caminho que devia andar. Pais desobedeceram a palavra do Senhor, e filhos distantes. Mas o contexto aqui é outro, não é de rebeldia dos seus pais, é o que o Senhor Jesus diz, ou dos pais dos seus pais, muito menos do próprio cego. Aquele episódio, em especial, nesse texto, fazia parte da agenda de Deus, a agenda do Filho de Deus, e era para a glória do Filho de Deus. Aquele homem estava ali, porque fazia parte de um checklist na eternidade, de uma agenda pré-estabelecida por Deus para manifestar a glória do Filho de Deus, na plenitude dos tempos. Aquilo que parecia uma punição, na verdade, era um ato de propaganda do céu, era o outdoor de Deus. Amado, eu não sei o que está passando na sua vida, mas Deus pode usar isso para a glória dEle. Então, ao invés de pedir para a dor passar, pede para o Senhor glorificar o nome dEle na sua vida, apesar da dor. Muitas vezes, nos livrar da dor não é a solução. Precisamos tornarmos o canal da glória de Deus, sejamos canais limpos. Paulo orou para Deus tirar o espinho da carne. O Senhor disse para ele: olha, minha graça te basta. Eu vou glorificar meu nome na sua vida do jeito que você é, com as dificuldades que você tem. É porque você é fraco que eu vou mostrar o Deus forte que eu sou na sua vida. Todo milagre de Jesus tinha sempre dois propósitos. Um, para manifestar sua grande
grande misericórdia, sua compaixão, para provar um amor verdadeiro. Outro para manifestar a sua glória. Todo milagre, manifestação de glória, manifestação de compaixão. Mas nunca Deus manifestou sua glória de maneira completa, plena, como manifestou na compaixão, como manifestou na misericórdia. E até hoje é assim, porque para glorificar a si mesmo, Deus podia nos punir no inferno, mas Ele resolveu de maneira plena estender a nós a sua misericórdia e graça, de maneira completa, plena, quando lançou os nossos pecados na cruz do Calvário, quando enviou para morrer na cruz o seu único filho, o seu único filho. O versículo 3 ao 5, Jesus, dentro desse contexto, desse diálogo com os discípulos aqui, ele fala sobre tempo oportuno. E ele diz assim, olha, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É tempo de fazer a obra. Quando? Agora, Jesus está dizendo, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Deus deu o dia para os homens trabalhar e a noite para dormir. Dia é tempo de trabalho, é quando há luz. O que Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, antes da cruz, das trevas da cruz, não podemos perder tempo. O interessante, se você, a partir deste texto, o Senhor Jesus não se interrompe mais a sua caminhada. Ele estabelece um foco direto, ele não para mais. Você continua lendo o Evangelho, você vai ver isso. Não é tempo mais para se perder, para perder tempo, para se distrair. Muitas vezes o Senhor Jesus está chamando os discípulos para a vigilância e eles estão dormindo. Não é tempo mais de dormir, é tempo de trabalhar. Antes que venha a noite. É o tempo oportuno. Deus abriu as portas da eternidade e é hora de pregar o evangelho da salvação. É oportuno. Para Jesus era certo que devia apressar-se com a obra que o Pai havia confiado, porque a noite da cruz estava chegando. Mas quando se aplica a nós, homens, Ele está dizendo, olha, eu dei a cada um de vocês uma medida de tempo. Uma medida de tempo, uma quantidade. Algo que devemos cumprir dentro de um período. E Ele chama de dia. É hora de trabalhar. Não é hora de se distrair. Você é um soldado. Você é um trabalhador do reino. Ele está dizendo, olha para a seara, está na hora da colheita. Tem soldado querendo descansar na hora de trabalho. É de dia. É o tempo oportuno. Amados, a gente olha para o ministério do apóstolo Paulo, parece que o Senhor Jesus ia voltar no outro dia. Incansável. Incansável. Mas vemos hoje uma igreja preguiçosa. Parece que Jesus não vai voltar mais. Não cantamos mais, avante, avante, ó crentes. A gente está cantando assim. A gente não nos desafiamos mais para a missão. Reunimos muito, mas muitas vezes sem o propósito o qual Ele estabeleceu. E nós não podemos deixar as coisas para outro momento, porque esse momento pode não chegar. Sabe essa ideia de deixar para amanhã? O dever do cristão é empregar tempo enquanto tem, enquanto ele é oportuno. Ninguém sabe o dia, a hora, nem da volta do Filho de Deus e nem quando o nosso tempo esgota.
na ampola do céu, na ampoleta do céu, a gente não sabe quanto tem de areia mais, meu irmão. Não sabemos. Tem gente que está dizendo assim, olha, eu vou buscar a Deus quando for mais velho. Eu vou me consagrar mais no ano que vem. Eu vou evangelizar mais na outra semana. Eu vou me santificar mais no mês seguinte. Louco! Não é você que tem a ampoleta do tempo nas mãos. O tempo está correndo. A Bíblia diz que nós devemos remir esse tempo, porque os dias são maus. Não existe dor mais aguda e triste do que descobrir que é tarde demais. Você chegou atrasado. De que você perdeu a oportunidade das oportunidades. Deus te abriu uma porta imensa. E quando você chegou, ela já estava fechada, porque você resolveu fazer outras coisas. Há um homem, Jesus chama, dizendo assim, vem, segue-me. Ele diz assim, olha, eu vou te seguir, mas eu vou primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse para ele assim, não tem tempo para perder mais. Deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Vamos cuidar dos vivos agora. Amados, nós estamos cheios de justificativas para fazer a obra do Senhor. Será que Ele já abriu o tempo oportuno para mim e para você? O qual Ele vai cobrar? E Ele dizia para os discípulos, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Lembra do domingo passado, quando eu falei sobre aquela luz, aquela luz do templo, que iluminou a cidade de Jerusalém? O Senhor Jesus agora passa a fazer essa luz circular, dizendo, olha, onde eu estou tem luz para vocês trabalharem. E ele encontra um homem em trevas, o cego, e ele é luz do mundo para ele. Amém? Só que, de repente, ele colocou luz em você. Você não pode esconder essa luz. Você precisa fazer essa luz chegar a alguém que está em trevas. Que está em trevas. Estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, a oportunidade, o tempo para a obra do Senhor é limitado, irmãos. Se nós deixamos para amanhã, é tarde demais. O tempo urge, é urgente. Um missionário recebe um desafio num culto de oração sobre campos a serem alcançados. Entre esses estavam esquimós, o povo do gelo. E no meio do culto ele se levanta e diz assim, olha, dá-me sandália para os pés, que amanhã partirei. No outro dia a comissão missionária chega na casa dele. Havia um bilhete, era urgente demais. Fui sem sandálias. Aquele povo foi alcançado pelo Evangelho, porque alguém chegou no tempo. No tempo. Não foi tratar dos próprios negócios, mas resolveu tratar do negócio do chefe. Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Jesus disse que não veio fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Hoje nós fazemos também a vontade do Pai. Essa deve ser a nossa agenda. O restante que nós fazemos nessa vida é apenas meios, mas a agenda é a prioridade, a agenda de Deus. A cada homem chega a oportunidade de decidir-se por Cristo, de recebê-lo, de dar sua vida a Cristo, de aceitá-lo como Salvador, Mestre, Senhor. Se você não aproveita essa oportunidade, pode ser que você não tenha outra. Não tenha outra. O tempo para trabalhar ou o tempo para entrar no trabalho do rei?
Ele vai colocar outro no seu encargo, mas o trabalho será feito. Em terceiro lugar, encontramos aqui não apenas o cego, os discípulos, mas encontramos também os vizinhos do cego de nascença, pessoas que o conheciam. Versículo 8 ao versículo 13, o milagre chamou a atenção aqui da vizinhança, que queriam saber como o cego foi curado, quem o curou. Bom modo nós conhecemos, diz que Jesus usou o conhecimento tradicional da época. O povo acreditava que na saliva a saliva de alguém em jejum havia substâncias medicinais curativas. Ele usou saliva, misturou com o pó da terra, fez um barrinho e colocou no homem. Aquilo não curou aquele homem. Era um sinal visível de uma graça espiritual que o Senhor iria operar nele. O que curou aquele homem foi o ato de obedecer e ir ao tanque. Como também um milagre que aconteceu com um general chamado Naamã. Sem obediência, o milagre não aconteceria. Teve que mergulhar 7 vezes naquele esgoto do Jordão. A obediência e a fé andam juntos. Quem foi o agente do milagre? O milagre chamou atenção para quem de direito. As pessoas querem saber quem é. Quem é que fez isso com você? Quem é que dá vista aos cegos? Quem é esse que faz surdos ouvir? Quem é que faz mudos falar? Faz os paralíticos andarem? Que levanta e ressuscita mortos? Quem é esse? Quem é esse? O cego disse, olha, eu não sei, só sei que o nome dele é Jesus. Eu sei que o nome deste homem é Jesus, um homem chamado Jesus. Diz que o povo pega ele dali e leva para as autoridades da época, judaicas. Eles querem mais respostas. Mais respostas. Amados, os milagres de Jesus na nossa vida levam as pessoas a conhecer a Jesus. Algo que aconteceu na vida daquele homem levou as pessoas a perguntar, quem é que fez isso com você? Quem é que fez isso com você? Você era uma pessoa triste. Você não era uma pessoa confiante como você é hoje. Você não tinha a paz que você tem hoje. Você não tinha o brilho da glória de Deus que você tem hoje. Algo aconteceu com você. Quem fez isso com você? Ele responde, olha, eu não conhecia ele, só sei que era um homem chamado Jesus. Amado, para apresentar Jesus aos homens, primeiro você precisa conhecê-lo. Precisa ter um encontro com ele. Nem que seja um mínimo. Tudo que ele podia falar até esse momento era que ele era um homem chamado Jesus. Mas era o suficiente. Em quarto lugar, nós encontramos os fariseus, do verso 14 ao verso 17. Esses homens não ficaram felizes com o milagre na vida desse homem. Como não pode, gente? Alguém que estava naquela situação foi curado, e ao invés de fazer uma festa, de celebrar, de marcar um culto de gratidão, eles estão preocupados que quem fez isso, por que fez isso no sábado? Estão preocupados com os estatutos, com os regimentos internos, com as leis cerimoniais, mas não estão preocupados com a vida daquele homem. Amados, tem gente que é impressionante, ele só consegue ver Satanás nas coisas, ele vê demônio em tudo, ele não consegue ver a graça de Deus, o favor de Deus, ele é negativista por natureza, parece que está cego. Ele quer procurar na lei um motivo para não agradecer a Deus, mas ele tem 1 milhão de motivos para louvar a Deus. Ele não consegue ver. Não consegue ver. Está dando mais valor a ritos, estatutos, regimentos. Essa é a preocupação desses homens.
Diz que, versículo 14, era sábado o dia. Então os fariseus começam a perguntar para esse homem. E vai dizer no versículo 16, esse homem não é homem de Deus, porque ele não guarda o sábado. Olha, se ele é homem de Deus, eu não sei. Só sei que nunca ninguém curou um cego de nascença. E nós sabemos, e o cego começa a pregar para eles. Pensa no sermão bom que aquele cego pregou. Olha, nunca ninguém curou um cego de nascença. Ele curou. A Bíblia diz que Deus não atende miseráveis pecadores, a não ser aquele que teme e ama e obedece a Deus. Tum. Eliminou ali, né? Por acaso vocês querem tornar discípulos dele também? Naquelas perguntas que os fariseus começaram. Gente, o Senhor Jesus não precisou pregar para os fariseus. O cego pregou um bom sermão. Ele era cego. Agora, ele via. Um milagre aconteceu na vida daquele homem. Aqueles líderes estavam preocupados com o sábado, mas não estavam preocupados com o caráter. Isso não era fundamental para eles. O importante era o rito. Não era a pessoa. A Bíblia diz que nós fomos criados, mas o sábado foi criado por nossa causa, não nós pelo causa do sábado. Então Deus tem um valor muito maior em nossas vidas do que nos ritos. Ele está muito mais preocupado com a nossa prática do que com os princípios somente. O que nós estamos fazendo, não apenas com aquilo que nós dizemos que cremos. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Em Mateus 23 a 28, Caio, quem estiver por aí, por favor, coloque. Mateus 23 a 28, e diz assim, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deveriam ser dizimistas, deveriam colher as ofertas, mas sem omitir o principal. É isso aí que o texto está dizendo. E ele vai dizer, guias de cegos, os que quais o mosquito engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, cheios de máscaras, porque limpais o exterior do copo, do lado de fora, do prato, mas por dentro está cheio de sujeira, imundície. Fariseu cego, limpa primeiro o interior, para que também o exterior fique limpo. Ele está falando de limpar o coração. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Já foi no cemitério que tem aqueles sepulcros bonitos, alguns são de granito, outros, o pessoal passa um cal mesmo, né? Para ficar branquinho, bonito. O que tem lá dentro, gente? Restos apodrecidos de gente. Não tem ser vivo lá dentro. Não tem ninguém que pode glorificar a Deus ali dentro. Bonito por fora, por dentro está morto. É importante guardar a lei, mas a guarda da lei passa pela misericórdia, passa pela justiça e passa pela fé obediente. Sem isso, os ritos são mortos, a lei mata, o Espírito vivifica. Bom, mas nós temos aí também os pais do cego, a partir do 18 em diante. Os pais do cego. É evidente que eles não querem colaborar, diz o texto. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, agora vê? Então os pais reconheceram: sabemos que é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele. Ele é de maior, ele tem idade, falará por si mesmo. Diz que eles diziam isto com medo dos judeus, porque se alguém confessasse Jesus como Cristo, era expulso da sinagoga. Os pais tinham medo das lideranças. O que era ser expulso da sinagoga naquele contexto? Havia duas maneiras de se fazer isso.
Uma era a permanente, era expulso da congregação de Israel. Era perder todos os benefícios dentro da nação. Deixava de ser cidadão de Israel, deixava de frequentar o templo, deixava de frequentar a sinagoga, os benefícios que os filhos tinham. Era perder tudo. Os pais, com medo, não defenderam o rapaz, entregou o rapaz para que ele se defendesse. Olha o que diz em Esdras 10:8. Eles estavam lembrando dessas ordenanças que havia dentro da nação e que as sinagogas usavam ali como arma de excomunhão. Diz assim: os seus bens seriam totalmente destruídos e ele mesmo separado da congregação dos que voltavam do exílio. E essa excomunhão se dava de duas maneiras. A primeira, gravíssima, ele era totalmente expulso, sem chance de voltar, perdia todos os seus bens, ele virava um andarilho do deserto. A família perder tudo, os vínculos. O segundo era menos grave, temporária. Começava com um mês, podia até um ano, não importa. Por isso, os pais transferiram a responsabilidade. Bom, mas não é importante aqui a história dos pais. Eu queria aplicar o texto nas nossas vidas. E eu quero concluir com o testemunho desse homem que antes era cego. Quando a sua ideia a respeito de Jesus passa por 3 etapas. Em primeiro lugar, esse homem tem a ideia de que Jesus é um homem. Olha o que diz o versículo 11. Respondeu ele. Ele tinha sido curado. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me, os olhos diz, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então ele fui, lavei, estou vendo. Em primeiro lugar, ele viu Jesus como um homem maravilhoso. Como um homem. Alguém que abriu cegos. Algo que ninguém jamais tinha feito. Mas a primeira visão que ele tem de Jesus, talvez seja a sua que entrou aqui nessa noite, é de ver o Senhor Jesus como um homem. De fato, um homem perfeito. Um homem superior aos homens que estavam naquele contexto ou em qualquer outro contexto. Um homem de caráter maravilhoso. Um homem 100% homem. Homem de fato. Homem real. Homem verdadeiro. Em qualquer galeria dos heróis universais, ele seria o homem. Se você entrasse no museu do homem, o homem mais homem, por natureza, por caráter, Jesus. Para muitos ele é isso. Esse homem perfeito. Qualquer antologia sobre as vidas mais bonitas, Jesus estaria ali também. A biografia mais linda é a dele. A coleção literária mais excelsa, suas parábolas maravilhosas, os ensinos mais sábios deste homem. Então, como muitos veem, como este homem. Você pode duvidar de qualquer coisa a respeito de Jesus, mas não tem como duvidar de que ele, de fato, foi o homem dos homens. O super-homem da terra, que veio do céu. O homem, 100% homem. Sente dor, sente sede, sente angústia, se alegra, se entristece, é caráter perfeito, é reto, suas faculdades estão perfeitas, ele tem emoções corretas, ele tem vontades corretas, ele tem um raciocínio lógico, perfeito e santo. Jesus. Essa é a primeira ideia. Então começa assim, a primeira etapa do cego, no testemunho dele. Quem é Jesus para você? É o homem. É o maior homem. É o homem. Está no singular. A segunda etapa ele passa a chamar Jesus de profeta. Do verso 17 até o verso 34,
Esta é a tônica. E diz, de novo, perguntar ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele, que é profeta. Amós, versículo 7 do capítulo 3, diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quem eram os profetas? Profeta era um homem que vivia perto de Deus. Um homem que tinha um ouvido sensível à voz de Deus. Um homem que penetrou na mente de Deus. Este é o profeta. Então, quando lemos a sabedoria das palavras de Jesus, quando nós ouvimos a sua voz pronunciando frases imortais, somos levados a dizer: ele é profeta. No encontro com a samaritana, em poucos minutos de conversa, o que ela diz? Vejo que tu és profeta. As palavras que o Senhor Jesus dizia eram palavras do coração e da mente de Deus. Então, o homem perfeito, mas esse homem, ele é profeta. O interessante no versículo 27 é que o cego desafia os judeus a tornarem-se também discípulos de Jesus. E diz o texto, e ele lhes respondeu: eu já vos disse, se não atendesses, por que quereis ouvir outra vez? Porventura, vocês estão querendo tornamento da igreja? Vocês estão querendo segui-lo? Porque vocês estão muito curiosos a respeito dele. Tem gente que é curioso até aí, especula a respeito de Jesus, sabe que ele é homem, sabe que ele é profeta, mas só fica até aí. Podemos duvidar de todo o resto, mas há algo além de toda dúvida. Se os homens seguissem os ensinos do profeta Jesus, eles resolveriam todos os seus problemas nesta vida. Todos. Só os ensinos. Se você obedecer os evangelhos, você já vai ser um homem feliz. É por isso que você entra nas principais livrarias e você encontra lá, líder, Jesus. Em todas as empresas, hoje se estuda Jesus como o maior empresário da história. Abriu uma firma com 12 funcionários ruins, um teve que ser demitido, e essa firma está ativa até hoje e está dando lucro, porque não para de contratar. E os critérios são rigorosos. E o dono não está vivo para administrar, mas os ensinos que ele deixou e o seu espírito governam a empresa até hoje. É impressionante, né? Se você ler Augusto Cury, você vai ver um pouquinho dessas curiosidades. Então, se algum homem tem o direito de ser chamado de profeta, Jesus é o profeta dos profetas. O profeta dos profetas. Se alguém ouve que alguém falou com a voz de Deus, só pode ser Jesus. Esse homem é Jesus. Mas há uma terceira etapa. O cego vai conhecer agora o Filho de Deus. Jesus o Cristo. Confiar a Jesus a sua vida. Do verso 35 a 38, Jesus narra, ou João narra o encontro de Jesus com o cego. E diz assim, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, porque depois do testemunho, do sermão que ele pregou diante das autoridades, esse cara acabou de ser curado, já era um bom pregador. E ele era cego, gente. Tem muito crente, tem 30 anos de igreja e não consegue pregar um sermão ruim com a vida.
Dá uma olhada para esse cego aqui, talvez você precise afiar a sua ferramenta. Precisa fazer curso de teologia para testemunhar de Jesus? Hein, irmão? Hein? Não, né? Então, toma vergonha na sua cara e começa a falar de Jesus com autoridade. Porque se um cego está passando a perna em você, então, talvez você ainda é um bebê espiritual, tem que crescer. Abra sua boca e fala de Jesus, testemunhe de Jesus. Diga para as pessoas, eu era cego, agora eu vejo. E vocês podiam se tornar discípulos dele. Ele é o homem perfeito, ele é o profeta perfeito, e ele é o Filho de Deus. Ó, tá bom assim, Domingas? Então tá bom. Jesus vai ao encontro do cego. Agora, não mais para abrir seus olhos físicos, mas ele vai ao encontro do cego, porque o sol da justiça, a luz do mundo, vai entrar para abrir o coração daquele homem. Esse homem não vai ficar mais impressionado com Jesus. Ele vai se prostrar diante de Jesus. Ele vai adorar Jesus. A conclusão que o cego chegou foi de perceber que as categorias humanas não eram adequadas para descrever Jesus, e assim diz o texto, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Então ele afirmou, creio, Senhor. E diz o texto, e o adorou, amou a Jesus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, ele depositou toda a sua vida em Jesus ali. Isso é adoração, se rendeu a Jesus, se rendeu a Jesus. Agora ele já estava condenado da sinagoga, mas ele já havia testemunhado de Jesus, mesmo antes, o que os seus pais não fizeram. Preste atenção nisso, hein? Talvez o milagre que está acontecendo na vida do seu filho, ao invés de você louvar a Deus, você está se esquivando. Está entendendo aí? Pais covardes. O medo da punição, perder a bênção. O filho mergulhou de cabeça. Era cego, estava na sinagoga. Agora que vê, não está mais na sinagoga. Porque aquele templo era pequeno. Ele queria estar na presença do Deus Todo-Poderoso. E ele estava diante de Jesus. Ele viu que Jesus faz coisas que estão além da capacidade humana. Possibilidade de conhecer os homens. Ele crê e o adora. Precisamos aproximar de Jesus diariamente, intencionalmente, apaixonadamente. O que é mais maravilhoso sobre Jesus é que quanto mais o conhecemos, ele se converte cada vez mais em alguém mais magnífico para nós. Preste atenção nessa história. Quando você vai convivendo com uma pessoa em relacionamento, quanto mais dias passa com essa pessoa, mais defeitos você descobre sobre ela. Não é assim? Quem está casado sabe disso. Você sabe dos defeitos do seu marido? Quase todos. Cada dia que passa, aquele príncipe encantado para você, continua sendo príncipe cheio de defeitos. Você ama apesar dos defeitos. E olha que o Paulo tem muitos defeitos, viu? Mas Paulo, você ama Elaine mesmo sabendo que ela tem muitos defeitos. E você vai descobrir mais amanhã. Quanto mais nos relacionamos, mais defeitos encontramos. O que poderia ser barreiras para ter relacionamento, porque parece que vai piorando. Nós vamos conhecendo mais, as máscaras vão caindo. Alguns vão ganhando cemitério de frango. Vão perdendo o tupete. É isso? Vai ganhando os maracujá de gaveta.
Isso são defeitos físicos, mas há outros que são bem piores. Mas quanto mais você conhece Jesus, mais você se encanta com Ele, mais lindo Ele é para você, mais coisas maravilhosas você vai ver nele, vai ver o seu amor, a sua graça, a sua beleza, a sua generosidade, o seu amor perfeito, a sua mansidão, a sua santidade, a sua retidão. Quanto mais perto dele, mais magnífico você vai achá-lo. Aquele que é apenas homem, ou homem. Aquele que é o profeta dos profetas. Aquele que é o Filho de Deus. Aquele que vai te maravilhar. Aquele que você não terá palavras para descrevê-lo. E nenhum dos adjetivos neste universo é capaz de descrever toda a beleza do Filho de Deus. Nós vamos cantar uma canção aqui. Eu ouvi essa canção essa semana, falou meu coração. Que você possa declarar esta beleza de Cristo em sua vida. Conhece-o. Conhece-o. Conhece-o mais. Só que antes de cantar, pode ficar apóstolo. Há um alerta aqui. Há um alerta. Do verso 39 ao verso 41. Quem contempla o sol da justiça e não se arrepende dos seus pecados, rendendo-se a ele, recebe sentença de condenação. E o texto diz, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora estão dizendo que estão vendo, vocês são pecadores cegos mesmos. Quanto maior seja o conhecimento, maior será também a condenação de quem conhece e não obedece. De quem conhece e não glorifica. Quem não reconhece de Jesus diante das pessoas. Quem não testemunha de Jesus. Se os fariseus tivessem sido criados na ignorância da lei, não conhecendo a lei de Deus, eles seriam abençoados com a graça. Mas conhecendo a palavra de Deus, eles negavam a palavra do Senhor. Não conseguiram ver Jesus nas letras em quais liam. Religiosidade demais, Jesus de menos. É impossível ler as Escrituras e não ver Jesus nela. Não se maravilhar com o Filho de Deus, com o projeto eterno de Deus. É impossível. Sua condenação se fundamentava no fato de que sabiam tanto, afirmavam tão bem, não obstante, não puderam reconhecer o Filho de Deus quando veio. Cuidado por sua oportunidade passar, meu irmão. Você conhecer demais da religiosidade, não ter um relacionamento pessoal com Jesus. Talvez Ele está aí batendo na sua porta. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Mas é impossível conhecê-lo e não ficar maravilhado. Abre seu coração, Jesus. Vamos declarar: lindo, lindo és. Pode colocar de pé nesse momento? Acho que vale a pena cantar essa canção de pé.
das maiores escritoras de hinos que nós temos no nosso cenário. Foi cega a vida inteira. Certa feita, alguém queria orar pela cura dela. Ela disse: não faça isso. Eu passei a minha vida inteira tateando sem ver. Mas quando eu abri meus olhos, a primeira pessoa que eu quero ver é Jesus. A primeira pessoa que eu quero ver é Jesus, com toda a sua beleza e toda a sua glória. Você pode sentar, ficar em atitude de oração.